Meu namorado me humilhou no nosso aniversário, revelando minhas origens simples diante de todos. Com o coração despedaçado, tomei uma decisão impulsiva. Gastei 50 mil no cartão dele em Paris. O que começou como vingança transformou-se em jornada de autodescoberta. Entre cafés parisienses e ruas encantadoras, redescobri meu valor além das aparências. Prepare-se para uma história de dignidade reconquistada que tocará seu coração. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Nunca imaginei que 5 anos de relacionamento terminariam em lágrimas no Fasano, o restaurante mais elegante de São Paulo. Ricardo havia organizado tudo. Uma comemoração surpresa com amigos e familiares para celebrar nosso aniversário de namoro. Eu estava radiante naquela noite, usando o vestido vermelho que ele havia me presenteado no Natal. Meu cabelo estava impecável, resultado de horas no salão. Queria estar perfeita para ele, para nós. Foi depois da champanhe, quando os garçons já serviam a sobremesa, que tudo desmoronou. Ricardo ergueu sua taça, sorriu para os convidados e começou o que parecia ser um brinde romântico. Maria, Helena é uma mulher incrível, disse ele, e meu coração acelerou de orgulho. Quero que todos saibam o quanto admiro sua trajetória. Afinal, não é qualquer pessoa que sai de Cachoeira do Campo, interior de Minas, filha de uma empregada doméstica e um pedreiro, e chega onde ela chegou. Senti o sangue congelar nas veias. Nunca escondo minhas origens, mas tampouco as exponho como atração de circo. Ricardo continuou, detalhando como eu chegava à escola sem material adequado, como eu trabalhava vendendo quitandas aos 10 anos, como meu primeiro emprego foi limpando casas aos 14. A cada detalhe exposto, eu afundava mais na cadeira. Não eram mentiras, eram verdades íntimas, compartilhadas em momentos de vulnerabilidade, jamais para serem exibidas como troféus da caridade dele. E vejam só, hoje ela é empresária, tem seu próprio negócio. Um verdadeiro exemplo de superação. Eu a ajudei, claro. Apresentei os contatos certos, abri algumas portas, mas o mérito é todo dela. Foi quando ele pousou a mão no meu ombro, em um gesto que para os outros parecia carinhoso, mas que, para mim, pesava como chumbo que percebi. Aquilo não era um elogio. Era uma humilhação meticulosamente arquitetada, uma forma de lembrarem, a mim e a todos, que eu ainda era a menina pobre de Minas, que precisou da benevolência dele para ser aceita. Todos aplaudiram. Alguns com sorrisos genuínos, outros, principalmente suas irmãs e sua mãe, com aquele brilho de satisfação nos olhos, como quem finalmente vê confirmada a teoria de que eu nunca seria realmente digna daquela família. Na volta para casa, o silêncio dentro do carro era cortante. Eu ainda digeria o que havia acontecido, enquanto ele dirigia tranquilamente, como se nada tivesse ocorrido. Quando finalmente chegamos ao apartamento, ele perguntou, com a casualidade de quem comenta sobre o tempo: "Você está estranha. Não. Gostou da surpresa? Por que você fez aquilo, Ricardo?" Minha voz saiu embargada, um misto de mágoa e incredulidade. Ele deu de ombros. "Fiz o quê? Te elogiei. Mostrei a todos como você evoluiu, como superou suas dificuldades. Você me humilhou. Expôs partes da minha vida que compartilhei com você em confiança." Ricardo riu. Aquela risada condescendente que, agora percebia, sempre usava quando eu exagerava. "Que drama, Helena. Todo mundo já sabe que você veio de uma família simples. Não é segredo para ninguém. Uma coisa é saber em que venho. De uma família simples. Outra é você narrar as dificuldades da minha infância durante um jantar comemorativo, como se minha vida fosse um especial de superação da TV. Você está sendo injusta. Eu queria exatamente o oposto. Mostrar como você é admirável. Quem não vive o peso da desigualdade não entende como ela marca." Ricardo nunca entenderia. Para ele, filho de uma família tradicional paulista, dono de uma construtora herdada do pai, minha trajetória era apenas uma história curiosa para contar aos amigos, demonstrando sua própria benevolência ao escolher uma mineira que deu certo como namorada. Fui para o banheiro e me olhei no Nidosnones espelho. Aos 45 anos, meu rosto ainda mantinha a beleza que tanto agradava a Ricardo, embora ele sempre fizesse questão de sugerir tratamentos, procedimentos, formas de melhorar ainda mais.
Pressionei as mãos contra a pia de mármore e respirei fundo, tentando conter as lágrimas. Não pela primeira vez, a voz da minha mãe ecoou na minha mente. Ninguém dá nada de graça, minha filha. Especialmente homem rico. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, Ricardo saiu cedo para uma reunião, deixando sobre a mesa da cozinha um cartão com flores. Desculpe se te magoei ontem. Não foi intencional. Compre algo bonito para você. Com amor, R. Junto. Ao cartão, como resposta automática a qualquer conflito, estava seu cartão de crédito Black, aquele que ele dizia ser para emergências. Sua forma usual de resolver problemas era com dinheiro. Um anel de brilhantes após uma discussão sobre seus olhares para outras mulheres. Um final de semana. Em Campos do Jordão, quando descobri mensagens suspeitas em seu celular. Um cartão Platinum quando questionei sua ausência no aniversário da minha mãe. Olhei para aquele pedaço de plástico preto sobre a mesa e algo quebrou dentro de mim. 5 anos de pequenas humilhações, de sentir que precisava provar constantemente meu valor, de ser tratada como um projeto de caridade bem-sucedido. 5 anos fingindo não notar os olhares de desdém da família dele. As piadas sobre meu sotaque que nunca perdi completamente. Os comentários inocentes sobre como eu tinha aprendido rápido os hábitos da alta sociedade. Peguei meu celular e vi uma mensagem dele. Vamos jantar fora hoje? Podemos ir àquele japonês que você gosta. Típico de Ricardo. Nunca um pedido real de desculpas. Nunca uma conversa honesta sobre o problema. Apenas um gesto material para varrer o conflito, para debaixo do tapete. Foi naquele momento que tomei uma decisão impulsiva, dessas que mudam o rumo de uma vida. Liguei para minha assistente no escritório. Carla, vou precisar de algumas semanas fora. Você pode assumir os projetos em andamento? Marcarei uma reunião virtual mais tarde para explicar os detalhes. Em seguida, abri o aplicativo da companhia aérea. Havia um voo para Paris saindo em 4 horas. Sem pensar 2 vezes, comprei a passagem. Classe executiva. Afinal, se era para usar o cartão dele para emergências, esta certamente qualificava como uma. Em menos de 1 hora, fiz as malas. Não levei muito. Algumas roupas, documentos essenciais, produtos de higiene. O suficiente para algumas semanas. Deixei as joias que ele havia me dado sobre a cama, com exceção do relógio que havia comprado com meu próprio dinheiro, em comemoração ao primeiro contrato grande da minha empresa de eventos. Antes de sair, hesitei, por um momento. O que eu estava fazendo era loucura. Irresponsável. Possivelmente até criminoso, considerando que estava prestes a usar o cartão dele sem permissão explícita. Mas então lembrei do jantar, dos sorrisos satisfeitos da família dele, da maneira como ele diminuiu tudo o que conquistei, atribuindo meu sucesso à sua generosidade. Peguei o cartão, fechei a porta do apartamento e não olhei para trás. No aeroporto, a cada passo que dava em direção ao embarque, sentia um misto contraditório, de libertação e culpa. A voz da razão gritava que eu estava jogando fora 5 anos de relacionamento por causa de um único incidente. Mas meu coração sabia que não era apenas um incidente. Era a gota d'água de um oceano de pequenas humilhações cotidianas. Durante o voo, pedi champanhe. Não por celebração, mas porque precisava de algo para acalmar meus nervos. A cada gole, revisitava mentalmente os momentos em que deveria ter percebido os sinais. Como quando conheci sua mãe, e ela, após me examinar de cima a baixo, comentou: Ricardo sempre teve um coração generoso. Ou quando sua irmã mais velha, em um almoço de domingo, perguntou com falsa inocência: E como era mesmo o nome daquela cidadezinha onde você nasceu? É tão difícil localizar esses lugares pequenos no mapa. Fechei os olhos e me permiti afundar na poltrona confortável da classe executiva. Teria tempo suficiente para me preocupar com as consequências quando pousasse em Paris. Por enquanto, queria apenas a sensação de estar voando para longe. Não apenas de Ricardo, mas da mulher que eu havia me tornado ao seu lado. Insegura, eternamente grata, constantemente buscando aprovação. Quando o avião pousou em Charles de Gaulle, já era manhã em Paris. Peguei um táxi e, sem qualquer planejamento prévio, pedi para me levar ao Hotel Plaza Athénée, um dos mais luxuosos da cidade,
que já havia visto em filmes. Se era para gastar o dinheiro de Ricardo, que fosse com estilo. No balcão da recepção, quando apresentei o cartão Black, o funcionário não piscou. Certamente estava acostumado com turistas ricas. Fui conduzida a uma suíte com vista para a Torre Eiffel, 2.500 euros por noite. Uma quantia absurda, que em outro momento da minha vida me faria engasgar. Mas naquele momento, cada euro gasto era uma pequena vingança. A suíte era deslumbrante, com sua decoração clássica francesa, móveis antigos e um banheiro de mármore maior que meu primeiro apartamento. Abri as cortinas e fiquei ali, parada, observando a Torre Eiffel ao longe. Paris, a cidade dos amantes, ironicamente testemunhando o fim traumático do meu relacionamento. Tomei um banho demorado, vesti um dos poucos vestidos que havia trazido e desci para explorar a cidade. Meu francês era limitado a bonjour e merci, mas isso não me impediu de caminhar sem rumo pelas ruas parisienses, absorvendo cada detalhe. Os prédios históricos, os cafés de calçada, os parisienses elegantes com seus cachorros pequenos e suas expressões entediadas. Na Avenue Montaigne, parei em frente a Dior. Nunca havia me permitido entrar em uma loja dessas. Mesmo depois de meu negócio começar a dar lucro, mantive hábitos frugais, resultado de uma infância onde cada centavo era contado 3 vezes antes de ser gasto. Mas agora, com o cartão de Ricardo no bolso, empurrei a porta e entrei. 2 horas e 12.000 euros depois, saí da Dior carregando sacolas com um vestido, 2 pares de sapatos e uma bolsa. A sensação era surreal. Uma mistura de euforia, vingativa e culpa persistente. Continuei minha peregrinação pelo templo do consumo que é Paris. Chanel, Louis Vuitton, Hermès. Em cada loja, a mesma rotina. Escolher os itens mais caros, apresentar o cartão de Ricardo, sair carregada de sacolas. Ao final do dia, exausta pelo jet lag e pela maratona de compras, voltei ao hotel. Na recepção, uma mensagem me esperava. Meu celular tinha dezenas de chamadas perdidas de Ricardo. Ignorei todas. Em vez disso, tirei fotos de minhas novas aquisições espalhadas sobre a cama king size e postei nas redes sociais com a legenda: Novo capítulo, nova vida. Paris me recebe de braços abertos. Sabia que ele veria. Sabia que entenderia a mensagem. Implícita. E principalmente sabia que a fatura do cartão de crédito eventualmente chegaria, detalhando cada euro que gastei na minha fuga impulsiva. Naquela primeira noite em Paris, adormeci com um sorriso nos lábios, embalada pela satisfação infantil da vingança e pelo luxo dos lençóis egípcios de 1000 fios. Mas quando acordei na manhã seguinte, a realidade começou a se infiltrar na meu pequeno bolha de rebeldia. O que eu estava fazendo? Aos 45 anos, comportando-me como uma adolescente fugitiva, gastando dinheiro que não era meu por puro despeito. Meu celular tocou. Era Ricardo novamente. Hesitei, mas atendi. Onde diabos você está? Sua voz estava trêmula de raiva contida. Em Paris, respondi com uma calma que não sentia. Precisava de um tempo para pensar. Com o meu cartão de crédito, você perdeu a cabeça? Já vi suas compras, Helena. Isso é roubo. Considere um presente de aniversário de namoro. Afinal, você gosta tanto de celebrar o quanto me ajudou a superar minhas origens humildes. Estou apenas me adaptando ao seu nível de vida. Você vai voltar imediatamente e vai me devolver cada centavo. Ou vou. Ou vai o quê, Ricardo? Me denunciar à polícia. Por favor, faça isso. Explique que deu seu cartão para sua namorada usar e agora está arrependido porque ela está gastando demais. Tenho certeza que vão levar muito a sério. Um silêncio, do outro lado da linha. Então, em um tom calculadamente calmo que conhecia bem, o tom que usava em negociações difíceis, ele disse: Vamos conversar como adultos. Isso não é você, Helena. Você está agindo por impulso, magoada com algo que nem foi intencional. Volte para casa e resolvemos isso. Por um momento quase cedi. Era verdade. Aquela mulher vingativa gastando freneticamente não era eu. Mas também era verdade que a mulher submissa e insegura que aceitava migalhas de afeto também não era. Quem era eu, afinal?
Essa era a pergunta que Paris talvez me ajudasse a responder. Preciso de tempo, Ricardo. Tempo longe de você, longe da sua família, longe de tudo. Com o meu dinheiro? Isso é chantagem, Helena. Não, é apenas uma compensação por 5 anos dedicados a um homem que nunca me viu como igual. Considere um pagamento pelos serviços prestados. Afinal, não era isso que sua família pensava? Que eu estava com você pelo dinheiro? Ele respirou fundo. Quanto tempo vai ficar aí? E quanto pretende gastar? Preciso ao menos saber o tamanho do estrago. Não sei quanto tempo. E quanto ao dinheiro? Bem, você sempre disse que esse cartão era para emergências. Acredite, Ricardo, esta é definitivamente uma emergência existencial. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam. Nunca havia falado com ele daquela maneira. Direta, crua, sem medo de desagradar. Era assustador e, ao mesmo tempo, estranhamente libertador. Olhei para as sacolas de compras espalhadas pelo quarto e senti uma pontada de vergonha. Aquilo não era eu. Nunca fui materialista, mesmo depois que meu negócio começou a prosperar. Compras compulsivas não resolveriam o vazio que sentia. Nos dias seguintes, moderei meus gastos, mas não retornei ao Brasil. Em vez das lojas de luxo, comecei a explorar o verdadeiro Paris. Os museus menos conhecidos, os jardins públicos, os pequenos cafés onde os turistas raramente iam. Caminhava por horas, sem destino, apenas observando e absorvendo. Em um desses cafés, no bairro de Saint-Germain, sentei-me para tomar um café e observar as pessoas passando. Na mesa ao lado, uma senhora de cerca de 70 anos lia um livro em português. Surpresa por encontrar uma compatriota, não resisti e puxei conversa. Desculpe incomodar, mas não pude deixar de notar que está lendo em português. É brasileira? Ela ergueu os olhos do livro e sorriu. Sim, paulista, mas moro em Paris há quase 40 anos. Apresentou-se como Elisa. Era viúva, ex-professora universitária, e havia se mudado para Paris após um desastre amoroso, como ela mesma definiu, rindo. Conversamos por horas. Contei a ela uma versão editada da minha história, omitindo o detalhe do cartão de crédito, e ela ouviu sem julgamentos, algo que me fez sentir instantaneamente confortável em sua presença. Sabe, disse ela, após ouvir meu relato, também vim para Paris fugindo de um homem. Só que no meu caso, era meu marido, que me trocou por sua secretária depois de 20 anos de casamento. Achei que morreria de desgosto. E aqui estou, 40 anos depois, mais viva do que nunca. No final da tarde, trocamos números de telefone. Antes de nos despedirmos, ela me olhou seriamente. Paris tem esse efeito nas pessoas, especialmente nas mulheres feridas. A cidade acolhe, conforta e depois transforma. Deixe-se levar por ela. Voltei ao hotel pensando nas palavras de Elisa. Paris como um refúgio para corações partidos. Quantas mulheres antes de mim haviam caminhado pelas mesmas ruas, carregando dores semelhantes. O luxo do Plaza Athénée começou a me parecer superficial, uma extensão do mundo que havia deixado para trás, um mundo de aparências e status. Após 2 semanas, decidi mudar para um hotel mais simples no Marais, um bairro histórico com mais autenticidade e menos ostentação. Foi nessa época que recebi uma mensagem de Carla, minha assistente, informando que os clientes estavam perguntando por mim e que alguns projetos precisavam de decisões urgentes. A realidade batia à porta. Eu tinha um negócio para administrar, responsabilidades, uma vida além da vingança contra Ricardo. Organizei uma videoconferência com minha equipe. Com o fuso horário, tive que acordar às 5 da manhã, mas valeu a pena. Ver os rostos familiares dos meus funcionários me trouxe de volta à terra. Eles pareciam aliviados em me ver, mesmo através da tela. Tomei decisões, delegei tarefas, reassumi, mesmo à distância, as rédeas da empresa que havia construído do zero. Na 3ª semana em Paris, recebi uma ligação de Elisa. Estou dando uma pequena festa em casa neste sábado. Nada formal, apenas alguns amigos para jantar. Gostaria de vir? Aceitei o convite imediatamente. O apartamento de Elisa ficava em Montmartre, em um prédio antigo com vista para a cidade.
Era um lugar pequeno, mas aconchegante, repleto de livros, plantas e memórias de uma vida bem vivida. Os convidados eram uma mistura eclética. Alguns expatriados como ela, outros franceses, todos intelectuais, artistas ou profissionais liberais. Durante o jantar, sentei-me ao lado de um homem de meia-idade chamado Jean-Philippe. Era chefe de cozinha e proprietário de um pequeno restaurante no bairro. Conversamos sobre comida brasileira e ele demonstrou genuíno interesse quando mencionei os pratos típicos de Minas Gerais que minha mãe costumava preparar. Estou planejando um menu com influências sul-americanas para o próximo mês, disse ele. Seria uma honra se pudesse me dar algumas ideias. Trocamos contatos e nos dias seguintes nos encontramos algumas vezes para discutir receitas. Jean-Philippe era diferente de qualquer homem que havia conhecido. Não se impressionava com status ou posses. Seu interesse genuíno era pela cultura, pelas histórias por trás das receitas, pela autenticidade das experiências. Um mês após minha chegada a Paris, recebi uma notificação do banco. O cartão de Ricardo havia sido bloqueado. Àquela altura, havia gastado cerca de 35 mil dos 50 mil reais disponíveis. Muito menos do que poderia ter gasto, mas ainda assim, uma quantia considerável. A notícia não me surpreendeu. Na verdade, esperava que isso acontecesse muito antes. Verifiquei minha própria conta bancária. Tinha economias suficientes para mais algumas semanas, talvez um mês vivendo com moderação. Depois disso, precisaria encontrar uma fonte de renda ou voltar ao Brasil. A ideia de retornar me causava ansiedade. Não estava pronta para enfrentar Ricardo, sua família, os olhares curiosos dos amigos em comum, os questionamentos sobre meu comportamento irracional. Ao mesmo tempo, não podia continuar fugindo indefinidamente. Foi Elisa quem ofereceu uma solução inesperada. Tenho um quarto vago em casa, disse ela durante um de nossos encontros para café. Minha filha morava comigo, mas se mudou para Marsella no mês passado. O quarto é pequeno, mas confortável. Você pode ficar lá pelo tempo que precisar, pagando apenas sua parte nas contas. A oferta era tentadora. O apartamento de Elisa era modesto, mas charmoso, e sua companhia havia se tornado um porto seguro nesses dias turbulentos. Aceitei, prometendo que seria uma estadia temporária, apenas até organizar meu retorno ao Brasil. Na mesma semana em que me mudei para o apartamento de Elisa, recebi uma ligação de Jean-Philippe. Lembra que mencionei estar procurando influências sul-americanas para meu menu? Gostaria de me ajudar como consultora? Seria um trabalho temporário, 3 dias por semana. Nada muito sofisticado, apenas compartilhar seus conhecimentos sobre culinária brasileira e ajudar na elaboração de alguns pratos. A proposta caiu como uma luva. Não apenas me daria uma ocupação durante minha estadia prolongada, mas também uma pequena renda, que ajudaria a cobrir minhas despesas básicas. Além disso, a ideia de trabalhar com comida, algo tão fundamental na minha cultura, tão ligado às minhas memórias mais antigas, parecia um retorno às minhas raízes. Nos dias seguintes, dediquei-me a esse novo projeto com entusiasmo. Renovado. Ensinei a Jean-Philippe como preparar um autêntico feijão tropeiro, pão de queijo e outros clássicos mineiros. Ele, por sua vez, me ensinou técnicas francesas que transformavam ingredientes simples em pratos refinados. A rotina começou a ganhar contornos. Pela manhã, trabalhava remotamente com minha equipe no Brasil. À tarde, ia ao restaurante de Nodoses Jean-Philippe e à noite compartilhava jantares tranquilos com Elisa, trocando histórias sobre nossas vidas, nossos amores fracassados, nossas descobertas tardias. Foi durante um desses jantares que Elisa finalmente contou sua história completa. Seu marido, um empresário respeitado, havia mantido um caso com a secretária por anos. Quando finalmente o confrontou, ele negou tudo, chamando-a de paranoica. Gaslighting, como se diz hoje. Mas na época não havia nome para isso. Ele conseguiu convencer amigos e família de que ela estava mentalmente instável e quando pediu o divórcio, ficou com a maior parte dos bens e até mesmo a guarda da filha pequena. Foi só depois que vim para Paris, sem nada e sem ninguém, que comecei a entender o que havia acontecido, disse ela, enchendo nossas taças de vinho. Ele havia me anulado lentamente,
ao longo dos anos, minando minha confiança, me fazendo duvidar de mim mesma. Quando finalmente consegui reagir, já era tarde demais. Eu havia perdido tudo, inclusive minha credibilidade. Suas palavras reverberaram profundamente em mim. Não era exatamente o que Ricardo fazia? De forma mais sutil, talvez, mas igualmente eficaz. Sempre me lembrando de onde eu vinha, sempre se posicionando como meu benfeitor, sempre deixando claro que meu lugar naquele mundo era concedido por ele. E como você reconstruiu sua vida? Perguntei. Um passo de cada vez. Primeiro, aceitei trabalhos de faxina. Ironicamente, eu, professora universitária, limpando casas para sobreviver. Depois, comecei a dar aulas particulares de português. Fiz mestrado novamente, já que meu diploma brasileiro não valia muito aqui. Lentamente, fui construindo uma reputação acadêmica. E mais importante, aprendi a viver sozinha, a amar a minha própria companhia. Entendi que a solidão não era uma punição, mas uma oportunidade de autoconhecimento. Naquela noite, deitada no pequeno quarto que agora era meu, refleti sobre as palavras de Elisa. Será que também estava sendo anulada, lentamente, ano após ano? Será que minha fuga impulsiva tinha sido, na verdade, um grito desesperado de autopreservação? E mais importante, o que eu queria para mim daqui para frente? Meu celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Ricardo novamente. Hesitei, mas atendi. Descobri onde você está, disse ele sem preâmbulos. Estou indo para Paris amanhã. Meu coração disparou. Como assim? Como você descobriu? Você realmente achou que eu não descobriria? Seu IP aparece quando você acessa os sistemas da empresa. Além disso, não sou idiota, Helena. Você está postando fotos nas redes sociais. Malditas redes sociais. Havia esquecido que Ricardo tinha acesso aos sistemas da empresa, que podia rastrear minhas atividades online. Que estúpida! Não há necessidade disso, Ricardo. Estou bem, estou organizando meu retorno. Não se trata disso. Se trata do meu dinheiro. Você gastou mais de 35 mil reais do meu cartão em uma vingança infantil. Isso é crime, Helena. E se pensa que vou deixar passar, está muito enganada. A ameaça era clara. Ricardo não estava vindo para uma reconciliação, mas para um acerto de contas. O medo inicial deu lugar à raiva. Quem ele pensava que era para me intimidar assim? Faça o que achar melhor, Ricardo. Mas lembre-se, tenho 5 anos de história sobre você e sua família que tenho certeza que prefeririam manter privadas. Um blefe, claro. Não tinha nada comprometedor contra ele, além de algumas infidelidades que suspeitava, mas nunca confirmei. Porém, a ameaça vaga pareceu funcionar, pois ele hesitou. Não estou ameaçando você, disse finalmente em tom mais conciliatório. Apenas quero resolver isso civilizadamente. Estarei no Hotel Ritz. Me encontre amanhã às 19 horas no bar do hotel. Sem esperar resposta, desligou. Passei a noite em claro, analisando minhas opções. Poderia ignorar o encontro, mas isso apenas adiaria o inevitável. Poderia tentar fugir novamente, mas para onde? E com que recursos? Ou poderia enfrentá-lo, assumir as consequências dos meus atos impulsivos e tentar negociar uma solução? Na manhã seguinte, contei a Elisa sobre a ligação. Ela me ouviu com atenção, sem interromper. Quando terminei, ela pegou minhas mãos entre as suas. Você sabe que terá que devolver o dinheiro, certo? Não importa quão justificada foi sua raiva. Usar o cartão dele sem permissão foi errado. Assenti, envergonhada. No fundo, sempre soube que esse momento chegaria. Mas isso não significa que você precisa voltar com ele, ou se quer voltar ao Brasil imediatamente. Você está construindo algo aqui. Uma nova perspectiva, novos relacionamentos, talvez até uma nova carreira. Não desista disso por medo. Suas palavras me deram força. Decidi encontrar Ricardo, mas não como a mulher insegura que havia deixado São Paulo. Encontraria como alguém que começava a redescobrir seu próprio valor. Naquela tarde, vesti o vestido mais simples que tinha trazido. Nada de marcas de luxo compradas com seu cartão. Prendi o cabelo em um coque despretensioso. Apliquei maquiagem mínima. Queria que ele me visse como eu realmente era, sem artifícios. O bar do Ritz era exatamente como imaginava.
elegante, exclusivo, cheio de turistas ricos e parisienses blasés. Ricardo já estava lá quando cheguei, sentado em uma mesa discreta, no canto, bebericando o que parecia ser um uísque. Ao me ver, levantou-se. Por um momento, vi seu rosto suavizar-se, como se estivesse genuinamente aliviado em me ver. Mas logo a expressão endureceu novamente, e percebi que este não seria um encontro fácil. Helena, disse ele, sem me beijar ou abraçar. Você está... diferente. Sentei-me à sua frente. Paris muda as pessoas, dizem. Um garçom aproximou-se e pediu um Perrier. Queria manter a cabeça clara. Ricardo parecia impaciente para iniciar a conversa que realmente importava, mas esperei até que a bebida chegasse. Pequeno ato de resistência. Agora seria no meu tempo, não no dele. Então, disse ele, tamborilando os dedos na mesa. Quero uma explicação e um plano de pagamento. Agora. Não há muito a explicar. Respondi com uma calma que me surpreendeu. Você me humilhou publicamente, confirmando o que sempre suspeitei. Para você, sou apenas um projeto de caridade bem-sucedido. Por favor, Helena, foi um elogio. E mesmo que não fosse, usar meu cartão dessa forma não é uma resposta proporcional. Você tem razão. Vi a surpresa em seus olhos quando concordei. Foi impulsivo e errado. Pagarei cada centavo, mas nos meus termos. Nosso encontro foi interrompido por burburinho no bar. Uma mulher elegante, que reconheci como Claire Dubois, influente empresária francesa, aproximou-se. Jean-Philippe me contou sobre sua colaboração no restaurante. Disse ela em inglês. Estou procurando consultores para nossa expansão no Brasil. Trocamos cartões sob o olhar incrédulo de Ricardo. Quando ela se afastou, ele parecia desconcertado. Quem era? Uma oportunidade. Respondi simplesmente. Nas semanas seguintes, minha vida tomou um rumo inesperado. Claire me ofereceu um contrato para auxiliar marcas francesas no mercado brasileiro. Jean-Philippe demonstrou interesse romântico, mas mantive distância. Meu coração ainda precisava de tempo. No terceiro mês, minha mãe apareceu em Paris, preocupada com meu sumiço. Veio preparada para me levar de volta, elogiando Ricardo e seu status. Mas ao testemunhar minha nova vida, mudou de perspectiva. Nunca te vi tão você mesma, filha, disse ela, surpreendendo-me. O golpe final veio quando descobri, através de uma amiga, que Ricardo mantinha um caso com sua assistente há mais de 2 anos. A revelação me libertou completamente da culpa. Quando meu visto de turista estava para expirar, Jean-Philippe sugeriu um casamento de conveniência. Recusei gentilmente. Não trocaria uma dependência por outra. A solução veio quando recebi um convite para representar o restaurante em uma feira gastronômica em São Paulo. Ao retornar ao Brasil, soube que Ricardo enfrentava sérios problemas financeiros. Propus um acordo. Pagaria o valor do cartão em parcelas, desde que ele reconhecesse publicamente a humilhação que me causou. Nosso último encontro foi marcado não por rancor, mas por um reconhecimento mútuo de que nossas vidas seguiriam caminhos distintos. Voltei para Paris por escolha, não por fuga. Fundei minha própria agência conectando empresários brasileiros e franceses. Recusei a proposta de casamento, preferindo enfrentar os desafios da imigração por mérito próprio. Paris me ensinou que algumas vezes precisamos perder tudo, inclusive nossa dignidade, para finalmente nos encontrarmos. Hoje, aos 65 anos, olho para trás e vejo que aqueles 50 mil gastos no cartão de Ricardo não foram uma vingança, foram o preço da minha libertação. Quando jovens mulheres me perguntam se me arrependo, sorrio e digo: do dinheiro? Sim, deveria ter gasto menos. Da fuga? Jamais. Foi o primeiro passo que dei realmente por mim mesma. O tempo passa, as rugas aparecem, mas a liberdade que conquistei naquelas ruas parisienses permanece intacta. Afinal, como dizem os franceses, mieux vaut tard que jamais. Antes tarde do que nunca.